crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Irene. Hoje nós vamos ver a nossa disciplina de História e nós vamos falar sobre o significado de objetos e documentos pessoais como fonte de memória e história. Na nossa aula passada, nós vimos algumas fontes de história que nós temos, né? Nós achamos que apenas a fotografia é um objeto de memória, mas não, existem vários tipos de objetos que fazem parte dessas nossas fontes de memória. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os documentos pessoais. Você já deve ter algum documento pessoal. Aliás, você já tem um dos documentos pessoais, com certeza, que é a certidão de nascimento. E algumas crianças já têm o CPF, a identidade. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses documentos pessoais. Crianças, os documentos pessoais, eles são, né, cada pessoa tem o seu, né? Ninguém pode usar o documento de outra pessoa. Nesses documentos aparecem o seu nome, tem um número, né, específico que ele é somente seu, aparece muitas vezes o nome dos pais daquela pessoa, de quem pertence aquele documento, e eles são muito importantes, tá? O nosso primeiro documento pessoal de toda pessoa é a certidão de nascimento, essa daqui que eu trouxe para vocês. A criança, quando nasce, ela já é registrada e recebe esse primeiro documento pessoal, que é a certidão de nascimento. Aparece nela o nome da criança, o nome dos pais, o nome dos avós paternos e maternos, o dia que nasceu, o horário, o local. Todas essas informações aparecem na certidão de nascimento. E esse é o nosso primeiro documento pessoal. Hoje, né, já vem até o número do CPF, isso mesmo, CPF é o número de cadastro de pessoa física. Então, toda criança, né, quando nasce, já recebe sua certidão de nascimento com o seu número de CPF. Como eu falei, cada pessoa tem um número, por isso que não podemos usar o documento de outra pessoa, o documento pessoal de outra pessoa, certo, criança? Então, é o nosso primeiro documento pessoal, a certidão de nascimento. Depois desse, como eu acabei de falar, né, já aparece na certidão agora o CPF. Né, o número do CPF. O número do CPF, criança, é muito importante. Você, através desse número, né, você coloca em qualquer lugar, vai aparecer o seu nome e os seus dados, tá? Então, é um outro documento pessoal de cada pessoa. Outro documento pessoal que nós temos é a identidade, né? Quando a gente cresce um pouquinho, agora a gente já costuma até tirar, né, quando a criança é bebezinho, né, que substitui, por exemplo, o certidão de nascimento. Para a gente não andar com esse papel aqui, a gente vai nos órgãos lá e tira a identidade, que tem o número do RG, Registro Geral. Então, assim como o CPF aparece um número, onde aonde você colocar esse número vai aparecer o seu nome com os seus dados. Na identidade vai aparecer o seu nome, o número, né, do RG, do Registro Geral, o nome do seu pai, da sua mãe, a naturalidade, que é aonde você nasceu, né, a data de quando você nasceu e a data de quando você, né, emitiu, quando você tirou esse documento. Também vai aparecer a sua foto certinho, todos esses dados. E a identidade também é um documento pessoal muito importante. Outro documento é o título de eleitor. É um documento pessoal, também tem um número, tem um local, né? Ele serve para a votação, né? Para escolhermos os nossos representantes políticos, e aparece o local onde você vai votar,
né? A sala, tudo direitinho, aparece o nome dos seus pais, praticamente não, todos os documentos pessoais vai aparecer a filiação, ou seja, o nome dos seus pais. E o título de eleitor também é um documento pessoal muito importante que não pode ser usado por outra pessoa, apenas pelo dono. Outro documento que eu trouxe para mostrar para vocês é a CNH, ou a habilitação. A habilitação, ela serve, né, ela nos autoriza a dirigir um veículo, né? Uma moto, um carro, um caminhão, e ela é muito importante, também tem um número onde consta todas as suas informações ou as informações daquela pessoa, daquele dono, assim como a filiação, data de nascimento, a validade também, porque esse documento tem uma validade, você precisa estar trocando quando chega essa data. Então, é um documento pessoal muito importante. Quem não tem a habilitação, a CNH, não pode dirigir nenhum transporte, tá, criança? Então, você ainda é pequenininho, você não tem esse documento, não pode dirigir nenhum veículo, tá? Só a partir dos 18 anos. E o último documento que eu trouxe para vocês é a carteira de trabalho. Essa daqui, que aparece também todas essas informações que eu já falei de todos os documentos, é onde quando a gente consegue um emprego, né, a empresa coloca os dados lá, assina direitinho, e é um documento muito importante também um documento pessoal de identificação. Tem a foto também, tem a impressão digital. Então, todos esses documentos, né, que eu mostrei para vocês, são documentos pessoais, né? No caso, são todos meus, só eu posso usar, mas ninguém, certo? E eu trouxe uma atividade para gente, né, sobre esses documentos pessoais. Vou pedir para que você preste muita atenção. Observe com atenção as imagens abaixo e escreva o nome dos documentos pessoais. Então, aqui no cartaz que eu trouxe para vocês, tem alguns dos documentos que eu citei aqui para vocês. E nós vamos escrever ao lado o nome desse documento pessoal. Então, observe bem essa imagem aqui. Que documento pessoal é esse, crianças? É a habilitação, a CNH. E aí eu pergunto para vocês, eu posso ter CNH com qualquer idade? Não, só a partir dos 18 anos, né? Essa CNH, ela me autoriza a dirigir, né, veículos. Então, crianças não podem ter CNH habilitação. Olha essa próxima imagem. Que documento pessoal é esse, crianças? É o título de eleitor. O título de eleitor também é um documento que criança não tem, certo? Somente adultos, a partir dos 16 anos. Ele, né, nos autoriza a votar, né, escolher os nossos representantes políticos. O próximo documento, olha essa imagem. Esse é bem fácil, é a nossa carteira de trabalho. Então, vamos colocar aqui, carteira de trabalho. A carteira de trabalho também é um documento que apenas adultos podem ter, né? É aquele documento onde, quando a gente consegue um emprego, a pessoa assina, coloca todos os dados da empresa nessa carteira de trabalho. E esse outro documento aqui, quem sabe me dizer, já tem até um nomezinho, é o nosso CPF, né? Cadastro de pessoa física. Então, o CPF é um documento muito importante que a criança, ao nascer, já na certidão de nascimento, né, já acompanha hoje esse número que é tão importante. E o último é esse daqui, que é o primeiro documento pessoal que cada pessoa tem. Que documento é esse, crianças? A certidão de nascimento. É o nosso primeiro documento pessoal, que é muito importante. Então, nós conseguimos terminar a nossa atividade,
Nós vimos a habilitação, o título de eleitor, a carteira de trabalho, o CPF e a certidão de nascimento. Então, esses são documentos pessoais, né, que nós vimos aqui na nossa aula. Vamos continuar a nossa atividade? Diz assim, ó, comprovando quem eu sou. Imagine que você vai participar de um campeonato esportivo e precisa comprovar sua identidade para os organizadores. Como você faria isso, hein, crianças? Nós precisaríamos de uma identidade para comprovar quem eu sou, certo? No dia a dia, há situações em que precisamos comprovar informações pessoais, como o nosso nome, a nossa idade. Para isso, usamos os documentos, aqueles que eu mostrei para vocês. Aí vem a nossa atividade. Observe este documento pessoal. Olha só, que documento é esse, crianças? Uma identidade, isso mesmo, ó. Aparece a foto, a impressão digital, a assinatura da pessoa e do outro lado, todas as informações, né, que constam na identidade. O número, a data que foi emitida, expedida, a data de nascimento, o nome da pessoa, filiação, onde nasceu, né? Todas essas informações. Vamos para a nossa atividade. A quem pertence o documento? Contorne o nome da pessoa. Pertence a quem? A Camila Andrade Bastos. Próxima pergunta. B. Sobre essa pessoa, escreva a data de nascimento. Olha aqui, ó, data de nascimento. 5 de outubro de 2010. Foi a data em que ela nasceu. Aí a próxima pergunta. O local de nascimento, onde ela nasceu, a naturalidade dela, ó. São Paulo, né? S, Paulo, SP, São Paulo, São Paulo. Copie o nome completo dos pais desta pessoa. Então, olha aqui, ó, filiação, Francisco Dias Bastos e Cláudia Cristina Andrade. Então, esses são os nomes dos pais da Camila. E nós vamos colocar aqui. Viu só, crianças, quantas informações aparecem na identidade? E todas são importantes. Como eu falei, esse documento é da Camila, então vai aparecer o nome dela, o nome dos pais, a naturalidade, que é aonde ela nasceu, a data de nascimento dela. Então, todas as informações importantes. E sobre quem? Sobre a Camila. E aí, crianças, gostaram dessa aula? Tão interessante saber sobre os documentos pessoais, não é verdade? Então, eu convido você a assistir essas e outras aulas na nossa plataforma Eduque para aprender muito mais, crianças. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, crianças!